Bom dia, meus irmãos. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo nesta manhã. Sou o professor Rodolfo e é um prazer nós estarmos juntos para o nosso segundo dia de exposição e meditação nesse primeiro livro de Crônicas. Eu te convido a orarmos ao Senhor nosso Deus. Ó Deus Altíssimo, poderoso e eterno, nós te louvamos nesta manhã por essa oportunidade de podermos falar contigo, de podermos orar ao Senhor. O Senhor nos deu essa liberdade. O véu do templo se rasgou de alto a baixo na morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e nos deu plena liberdade de entrarmos na tua presença, no Santo dos Santos, no santuário da morada do Altíssimo. Por isso nós te agradecemos por essa liberdade e por esse privilégio de podermos buscar a tua face, de orar ao Senhor, de termos comunhão com o Senhor, de podermos pedir ao Senhor que nos abençoe, que nos ajude na compreensão da tua palavra, que nos ajude nessa jornada pela leitura anual da tua palavra. Abre, Senhor, o nosso entendimento, o nosso coração para compreender as verdades da tua palavra, pois sabemos que compreendendo a tua palavra estaremos conhecendo melhor ao Senhor. E assim o Senhor nos habilita e nos capacita a sermos melhores imitadores de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus Altíssimo abençoa a cada um dos irmãos, das irmãs que me ouvem nesta manhã, abençoa as suas famílias. Sê conosco, Senhor, nesta jornada tão importante e tão prazerosa que é a leitura da tua palavra. Nós oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Neste segundo dia de exposição do primeiro livro de Crônicas, estamos diante dos capítulos 4, 5 e 6. O capítulo de número 4, dos versículos 1 a 8, nós destacamos os filhos de Judá: Pérez, Esrom, Carme, Ur e Sobal. Na verdade, eles são descendentes de Judá e não filhos diretos, pois, com exceção de Pérez, os outros são mencionados apenas para introduzir o nome de Sobal, cuja genealogia o cronista pretendia rastrear. Penuel, pai de Gedor, fundador ou chefe de Gedor, hoje Gedur, na região montanhosa de Judá. O versículo 9 é um dos mais conhecidos e mais citados de toda a genealogia do livro de Crônicas, apenas fazendo a separação, e o versículo 8 que fala de Penuel, pai de Gedor. E agora nós passamos para o versículo 9 que vai falar de Jabes. Ele é um dos versículos mais citados de toda a genealogia do livro de Crônicas. Virou assunto de um pequeno livro, de muitos congressos, muitas mensagens de pregação da palavra de Deus. A oração de Jabes se tornou tão conhecida no meio evangélico que durante um tempo chegou quase a ser recitada, a exemplo do Pai Nosso, quase que como um modelo de oração. Jabes aqui é elogiado pelo cronista, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, por sua sincera e fervorosa piedade. Também, talvez, como por alguns, muitas obras públicas e patrióticas que ele realizou. Alguns historiadores declararam que ele foi um perito na lei do Senhor, tanto que existia uma cidade que foi chamada pelo seu nome. A oração dele, que está aqui registrada, como a de Jacó, ou a exemplo da oração de Jacó, está na forma de um voto, porém não temos a sua finalização.
parece ter sido proferida quando ele estava entrando em um desafio. Ele não confiava nem nas próprias habilidades, nem nas habilidades de seu povo, mas procurava ansiosamente a ajuda e a bênção de Deus. Precisamos aprender a orar como Jabes, pois ele orou como um servo submisso ao seu Senhor. E também não podemos ficar recitando ou repetindo orações como se fosse uma reza, ou como se tivesse algum poder místico, se feita por 7 vezes, ou 7 dias, ou por 21 dias, ou por um mês, ou vários meses. O Senhor Jesus disse que os gentios fazem isso, de repetirem as suas orações e acham que por muito falar serão ouvidos. Jabes aprendeu a orar segundo a vontade de Deus, e por isso ele foi ouvido. A ordem de Deus em sua época era para que o povo ocupasse a terra e os termos do povo fossem alargados, ou seja, o seu território de posse fosse expandido. E foi exatamente isso que Jabes orou. Ele orou segundo a palavra e segundo a ordem de Deus. A exemplo de Jabes, se orarmos a palavra e as ordens do Senhor, também seremos ouvidos e muitíssimo abençoados, como foi Jabes. Lembrando de orar uma oração sincera que brote do fundo do nosso coração. Esse Kenaz do versículo 13 foi avô de Calebe, aquele Calebe, filho de Jefoné, do livro de Números e Josué. No versículo 14, Meonotai, Ofra, e Seraías e Joabe, fundador do Vale dos Artífices, provavelmente moravam todos juntos na mesma rua, talvez em um bairro de Jerusalém, pois as pessoas da mesma profissão ou que tinham o mesmo tipo de comércio habitavam na mesma rua. Eram artífices, provavelmente de madeira, carpinteiros. O versículo 18 registra um fato muito interessante: o casamento de uma princesa egípcia com um descendente de Calebe. Ela deveria ter renunciado à idolatria. Essa filha do faraó, como aparece em seu nome, havia se convertido à adoração ao Deus de Israel. No versículo 21, mais uma prova de que, naqueles tempos, certos negócios foram seguidos por famílias entre os hebreus. Selá e seus filhos fabricavam linho fino. Versículo 22 e 23, os homens de Cozeba, Joás, Saraf, dominavam sobre Moabe e eram oleiros, e habitavam nas hortas e nos cerrados. Os filhos de Simeão são contados juntos com os de Judá, pois seu território foi tirado do território de Judá, pois não se multiplicaram tanto e nem tiveram tantos filhos. Os versículos seguintes mostram onde habitaram: em Berseba, em Molada, em Hazar-Sual, em Bila, em Ezen, em Tolade, em Betuel, em Orma, em Ziclag, em Bet-Marcabote, em Hazar-Suzim, em Bet-Biri e em Saraim, até o reinado de Davi. Suas aldeias foram Etam, Aim, Rimon, Toquen e Azã, 5 cidades. Estes mencionados por seus nomes eram príncipes em suas famílias, e a casa de seus pais aumentou muito. Nos versículos de 39 a 42, Simeão, tendo apenas uma parte da terra de Judá, foi forçado a procurar alojamento em outro lugar, mas seu estabelecimento nos novos e férteis pastos de Gerar logo se mostrou inadequado, e uma nova colônia deles efetuou à força um assentamento no Monte Seir, terras fartas e boas. O versículo 43 mostra como eles feriram o restante dos amalequitas que escaparam e habitaram lá até o dia de hoje. Muitos escritores consideram essas últimas palavras como significando que os colonos simeonitas no Monte Seir escaparam do cativeiro como cumprimento de uma profecia de Obadias e moraram lá mesmo após
o retorno dos cativos. Capítulo 5. Os versículos de 1 a 5 vão falar sobre os filhos de Ruben. Ao registrar essa genealogia, o cronista sagrado declara a razão pelo qual não foi colocada em primeiro lugar, pois Ruben era o filho mais velho de Jacó, porém havia se deitado com Bila, profanando o leito de seu pai Jacó, o que o fez perder a primogenitura, o que implicava não apenas domínio, mas uma porção dupla, bênçãos que foram transferidas para José, cujos 2 filhos foram adotados como filhos de Jacó. José então tinha direito à precedência, e, no entanto, como sua posteridade não foi mencionada primeiro, o historiador sagrado julgou necessário explicar que a genealogia não seria reconhecida após o direito de nascimento, mas com referência a uma honra e privilégios superiores que foram conferidos à tribo de Judá, que foi investida com a preeminência sobre todas as outras tribos, e dela nasceu Davi, com sua linhagem real e especialmente o Messias, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Redentor de toda a humanidade. O versículo 6 é o exemplo de uma deportação parcial para o cativeiro assírio. Os versículos de 7 a 9 denominam chefes de famílias e o assentamento onde habitavam, no leste da Jordânia, na terra de Gileade, que aconteceu no reinado de Davi. O versículo 10 mostra que mesmo no reinado de Saul, eles ampliavam as suas tendas. A genealogia dos Gaditas e da meia tribo de Manassés é dada junto com a dos Rubenitas, pois esses 3 foram associados em uma colônia separada. Os versículos 12 a 16 vão nos dizer que Joel foi o cabeça, Sefã o segundo, Janai e Safate estavam em Bazã. Micael, Mesulão, Seba, Jorai, Jacanzia e Eber, 7 ao todo, os filhos de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jezizai, filho de Jado, filho de Bus. Aí, filho de Abidiel, filho de Guni, foi o chefe da sua família. Eles habitaram em Gileade, em Bazã e suas aldeias, bem como até os limites de todos os arredores de Saron. O versículo 17 diz que isso aconteceu nos dias de Jotão, rei de Judá, e Jeroboão, rei de Israel. Os versículos 18 a 26 mostram como as tribos do leste, dos filhos de Ruben, Gade e Manassés, contavam com homens valentes e venceram a guerra contra os agarenos, a Getur, a Nafis e a Nodab, pois a guerra era do Senhor, e eles clamaram a Deus que os ouviu, pois confiaram no Senhor. E depois, como foram infiéis a Deus, se prostituindo e seguindo a deuses estranhos dos povos que o Senhor tinha destruído, pelo que o próprio Deus despertou o rei da Assíria, que levou cativo os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. Eles jamais voltaram à terra prometida. Capítulo 6. Os versículos 1 a 4 nomeiam os filhos de Davi. No versículo 5, supõe-se que em seus dias o sumo sacerdócio foi, por razões não registradas, transferido da família de Eleazar para a de Itamar, na qual continua por várias gerações. Os versículos 6 a 9, mais descendentes são nomeados até chegar em Aimaas. O historiador judeu Flávio Joséfo aponta que ele teria ocupado o cargo de sumo sacerdote, o que não pode confirmar nem pelo primeiro livro de Reis, nem aqui nesse capítulo também do livro de Crônicas. O versículo 10 cita Azarias. Supõe-se que ele não seja nem o neto nem o filho, mas o primeiro, sendo a mesma pessoa que Joiada, que serviu no templo de Salomão. Os versículos 11 a 15 descrevem os nomes dos sacerdotes
até chegar em Jeozadak, que ocupava o cargo de sumo sacerdote quando Jerusalém foi destruída. Os versículos 16 a 24 é feito uma repetição, pois o cronista traça a genealogia das famílias levíticas que não eram sacerdotes. A lista é muito longa, compreendendo os chefes ou chefes de suas várias famílias até o reinado de Davi. Os versículos 25 a 30 vão mostrar os nomes de Eucana, Samuel e seus descendentes. Versículos 31 e 32 vão dizer que os filhos de Corá, Asaf, Emã, Gedutum e Etã foram distribuídos pelos vários departamentos dos serviços musicais do santuário. A tenda que Davi havia erguido para receber a arca, depois de a remover da casa de Obed-edom. Foi um tempo considerável antes da construção do templo. Essa instituição, como parece, pretendia continuar apenas até a construção do templo, mas suas vantagens foram tão grandes que garantiram sua continuidade permanentemente e foram revividas após a restauração da Babilônia. Versículos 33 a 48. Aqui, outra lista de levitas que foram designados para todo tipo de serviço. Aqueles que eram dotados de gostos e talentos musicais foram empregados em vários outros departamentos do serviço do templo. Os versículos 49 a 53, o cronista nos oferece um registro dos nomes dos filhos de Arão que ofereceram sobre o altar do holocausto, dos sumos sacerdotes que até então haviam ocupado esse cargo tão importante. Dos versos 54 a 81, o cronista vai nos informar onde eles habitaram, todos os filhos de Levi, as terras que os filhos de Israel lhes deram para habitar. Como falamos anteriormente, um dos temas centrais do livro de Crônicas é como o Senhor governa o seu povo e como o seu povo se relaciona com ele. O Senhor é Deus zeloso, que havia operado grande livramento, tirando o seu povo da escravidão do Egito, e assim também fez conosco, nos livrando da escravidão do pecado e da condenação da lei. Após esse grande livramento, o próprio Senhor nos dá seus mandamentos, suas leis e seus preceitos para andarmos segundo a sua vontade. Ele também nos revela os parâmetros e a maneira com que ele deve ser adorado. Como servos submissos e obedientes, devemos adorá-lo em espírito e em verdade, e na forma correta de culto, revelada pelo próprio Deus nas páginas das Escrituras Sagradas. Durante a apresentação da genealogia e os territórios que as famílias dos descendentes de Jacó ocuparam, o cronista relembra o cativeiro sob a Assíria e a destruição de Jerusalém pelos babilônios. Além disso, nos aponta o motivo. O povo se prostituiu espiritualmente, dando ouvidos a deuses estranhos, desobedecendo às ordens expressas do Senhor. Chama ainda mais atenção a história da tribo de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés, com muitos homens lutando a guerra do Senhor, orando e confiando no Senhor, e como muito rapidamente deixaram de buscar a Deus e de ouvi-lo, dando ouvido a deuses estranhos, decaindo da graça, sendo levados como escravos para nunca mais retornar à sua terra. Isso nos deve servir de alerta a nós que estamos em pé, batalhando pela fé que uma vez nos foi dada, orando e ouvindo o Senhor. Devemos seguir o conselho do apóstolo Paulo em Romanos 11 e 21, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para com você, a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, também você será cortado. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça
e que nós possamos todos os dias agradecer pela salvação, pelo perdão dos nossos pecados, nunca nos esquecendo do Senhor nosso Deus, que nos tirou da escravidão, orando em todo o tempo, para que o Senhor continue sustentando a nossa fé, para que a gente permaneça firmes, fiéis ao Senhor, até o dia da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço, em nome de Jesus.